com o nosso tema principal, que é ansiedade e depressão podem ser tratados pela homeopatia? Boa tarde a todos. Para compor a mesa, no caso, ficará muito fácil, porque estamos entre família. Eu e Tânia somos irmãs, Tânia Consuelo, homeopata de Goiânia, e a Luciana é agregada, é irmã também, de alma. Então, nós... Pois é, todo mundo pergunta, somos de alma. E nós três, agora à tarde, falaremos sobre a ansiedade, a depressão, o tratamento pela homeopatia. Vamos, meninas. Nós vamos começar, a forma como nós vamos expor agora à tarde, nós combinamos, como nós somos muito amigas, muito entrosadas, nós não vamos fazer quebras. Então, a Tânia começa falando, a Luciana complementa o que a Tânia falou e eu complemento o que a Luciana falou. Então, nós vamos fazer um estudo contínuo para que possa ficar inteligível e a gente consiga abordar da melhor forma para todos, ok? Então, com a palavra, Tânia Consuelo. Boa tarde a todos. Seguinte, só para lembrar um recadinho que ninguém deu ainda, tem uma galera aqui que está tirando foto, né? Aí está todo mundo compartilhando, está super legal, né? Mas o Ramon, cadê o Ramon? Você estava aqui agora, Ramon? Ali, Ramon. O Ramon, ele está postando tudo no Instagram do Saber. Então, tem um monte de foto lá, tá? Entram lá, curtam, indique para os amigos, porque isso vai ajudar todo mundo, tanto na página do Facebook, que a gente não colocou as fotos lá ainda, mas no Instagram, vai ajudar a formar o seminário do ano que vem. Tá ok? Então, quem quiser, ninguém tirou uma foto minha lá. Pode procurar que está lá, tá? O Ramon está arrebentando como digital influencer agora, viu? Chique ele, né? Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Tânia, meu nome é bem grandão, né? Então, assim, as pessoas abreviam, tipo, a Patrícia me chama de Tânia Consuelo. Normalmente, se vocês forem me procurar nas redes sociais, vocês vão me encontrar como Tânia Rezende, tá? Porque quase que eu tenho, assim, 52 nomes. Então, assim, vocês vão me achar Tânia num monte de jeito, tá? E esse é o melhor jeito de me encontrar. Às vezes eu enrolo, mas eu respondo. E aí, ontem, quando eu cheguei, fui convidada para poder falar sobre a questão de depressão e homeopatia, foi um assunto muito interessante, porque a gente acaba recebendo muita gente no consultório, né? E a minha formação, eu comecei como homeopata, né? Depois eu fiz o curso de psicanálise, e nesse meio do caminho nós fomos fazendo outras terapias. E fala assim, Tânia, mas a homeopatia é a melhor, é a única. É fundamental, mas a gente aprende tanto em outras áreas, que a gente pega a homeopatia, a gente começa assim, sabe quando começa a abrir? E acabou que, nesse caminho, nós três seguimos quase que o mesmo, né, Luciana? Inconscientemente, né? Porque a Patrícia acabou fazendo psicanálise também, e a Luciana agora vem também fazendo o curso de psicanálise também. Então, a gente vai buscar, a gente vai beber em outras fontes, trazer para dentro, né? Trazer para dentro da homeopatia. Se perguntar assim, Tânia, qual ferramenta você mais usa? Homeopatia. E tem uma aceitação muito boa. Então, eu não vou delongar na apresentação, porque a maioria conhece, quem não conhece me encontra por aí nas redes, e eu sou assim, multifacetada, né? Faço um monte de coisa. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu já tinha feito a palestra há semanas que a gente vem conversando, né? Eu cheguei, fui passar com a Patrícia, falei, Patrícia, prestem atenção. Vamos buscar uma música. Aí estava procurando Renato Russo, que eu estava passando a apresentação para ela. Escutem. Eu só quero uma alma pra tirar, uma lâmina pra guardar, ou alguém pra conversar. A sacada é muito alta,
volta, por favor, alguém me ajuda. Eu não quero me jogar. Então me mande uma mensagem perguntando se eu tô bem. Eu juro que dessa vez eu não vou mentir. Eu tô precisando conversar contigo, tô precisando desabafar pra ti, pra ver se eu me sinto bem. Então por favor atenda quando eu ligar, às 3 da manhã chorando e se lamentando, porque em tudo que eu faço eu tenho que falhar. Ouviram um pedacinho dessa música? Agora ouçam essa. É complicado alguém me entender, por isso sempre digo que estou bem. Ansiedade já me dominou, e se eu não desejo a ninguém, seus julgamentos machucam demais. Então pense antes de falar. Será que você se sentiria bem se você estivesse no meu lugar? Não aguento mais ter que olhar pra trás e ver todo mundo rir. Não aguento mais por quanto. Então, gente, quando eu estava passando a minha apresentação para a Patrícia, veio uma criaturinha, que muitos de vocês já ouviram falar, que lembra muito Sankaran, né? Porque escuta os estudos de casa e dão palpite, né? 2, uma de 13 e uma de 12. E elas fazem isso desde muito novinhas. Ela veio de lá e falou assim: tia, não, assim está muito chato, e você não está falando da atualidade. Aí ela falou assim: ouça isso. Ela me passou essas 2 músicas. Na hora, eu até arrepiei quando eu ouvi. Aí ela falou assim: tia, tá, isso daí, ó, não precisa preocupar. Eu não vou me matar, tá? Eu não estou com depressão. Mas a gente escuta isso. A gente escuta isso, é a galera que vem hoje, a meninada, e vem falando de depressão. Aí depois a gente foi conversando, e aí acabou que eu deletei a minha apresentação e fiz outra junto com ela. Porque eu achei assim, a linguagem dela foi tão simples. Para que pegar um monte de conceitos, né? E a Luciana, ela vai abordar lá na frente tudo que diz nessas músicas. E só para vocês terem uma ideia, aquela primeira música no Spotify tem mais de 3 milhões de views. No YouTube, 8,5 milhões. Sabe o que é isso? São adolescentes que se identificam com a letra daquela música, né? O Me Sinto Feio. Quantos adolescentes? Gente, quem aqui foi lindo, maravilhoso quando virou adolescente? Eu me lembro, eu falo carinhosamente, eu parecia um frango quando eu era adolescente. Então, gente, Me Sinto Feio, né? 1,5 milhão no Spotify, 9 milhões de views no YouTube. E aí? A gente está falando com esse pessoal? Gente, pensa, o cantor, esqueci o nome dele? Ryosaki, isso. Ele conseguiu externar isso, ele conseguiu colocar para fora. E quem ouve? Põe para dentro? Né? Põe para dentro, começa a engolir. E a psicose? Eu não estou resolvendo, eles não sabem resolver. Agora nós estamos falando de jovens. E quando a gente pega o pessoal um pouquinho mais velho, aí nós vamos entender agora, porque nós dividimos, né, para não ficar maçante, eu falo uma coisa, ela repete. O seguinte, eu vou conceituar algumas coisas, explicar de forma mais simples, tá? Algumas coisas relacionadas à questão de depressão e ansiedade. Tá? Você vai passando para mim? Só que é o seguinte, eu não tenho como falar de depressão e ansiedade sem falar de melancolia.
Porque quando, assim, a melancolia, ela já foi muito, muito falada, né? E a pessoa pensa na questão assim, das artes, da música, né? O pessoal fala assim, nossa, mas é tão melancólico. Aqui, muita gente aqui teve que estudar em literatura, Castro Alves, lembra? Porque morrer de amor e não sei o quê. Então, assim, passou pelo modismo. Só que quando nós falamos de melancolia, entendam que melancolia é o estado mais profundo da depressão. E a hora que eu estiver falando aqui, eu quero que vocês se perguntem. Eu quero que vocês busquem dentro de vocês, aquela pessoa que vocês atenderam, fala assim, era melancolia. Quantas pessoas vocês conheceram na vida, ou vocês conhecem, que estão lá na inércia, e aí vocês vão falar assim, não é depressão, é melancolia. E à medida que eu for falando, gente, quando eu fui estudando ontem, eu falei assim, as matérias médicas chegam e batem na minha cara. Ó, sabe, aquela coisa da gente ficar estudando matéria médica, aí você vai pegando, classificando, levantando o perfil, você fala assim, olha essa matéria médica. E aí vai batendo uma, vai batendo outra. Então, é muito legal quando a gente começa a olhar para por essa vertente. Tá ok? A questão da palavra melancolia, ela é interessante também, pode passar, porque muita gente menospreza a palavra. Estou melancólico hoje. Gente, como é que a Beatriz fala? É punk. É punk. Tá? Aí, quando a gente fala, a primeira vez que se falou em melancolia, foi Hipócrates que falou. Tá? Aí ele falava, tem todo um contexto, uma história que se conta, mas, em resumo, ele falava de uma profunda tristeza que ela era originada pela bile negra. Né? Então, lá atrás, já se falava dessa tristeza e dessa melancolia. Lembrem-se que a palavra depressão ela vai aparecer muito tempo depois. Então, sempre se fala de melancolia. E quando nós falamos de melancolia e a gente olha para a história, nós vamos ver aquelas mulheres que eram oprimidas, né, que tinham os problemas, que volta e meia fala assim, mulher, no século passado, que vivia dando problema, doença, morria de tristeza. Era melancolia. Só que a melancolia, ela vai desencadear também outras doenças. Ela vai ser o ponto de partida para outras doenças. Porque a pessoa, ela fica inerte. Ela fica perdida. É diferente da depressão. Sabe aquela pessoa que nunca reage, que está triste, que ela não tem forças para levantar dali? Essa é a pessoa melancólica. Preciso da assistente aqui, gente, porque lembra que eu tive que reescrever a palestra ontem à tarde, porque a outra eu joguei fora? Aí eu preciso da assistente. Quando nós falamos, em 1971, passa, por favor, Freud, ele vai escrever um livro que ele vai falar sobre, como é que é o nome do livro dele, gente? Luto e melancolia. Tá? Porque muita gente fala assim, fulano está depressivo porque fulano morreu. É diferente. O luto, né, ele dá aquela tristeza, mas você tem uma origem, você perdeu alguém. Você sabe qual foi o amor perdido, qual foi a conexão perdida. E o luto, ele acontece no universo consciente. Então, você tem consciência disso. Tá? Quando nós falamos de melancolia, nós vamos mais fundo. Lembra que eu falei? É pior que a depressão. É lá no fundo. A melancolia, ela acontece no inconsciente. E é aquela coisa que a pessoa não sabe o que perdeu. Ela simplesmente está triste, ela não sabe por quê. E aí, é aquela pessoa que você olha e fala assim, ela não tem ânimo, ela não tem energia para levantar, para sequer tomar banho. Tanto faz para ela comer um prato sofisticado
ou aquela pizza velha da geladeira de 3 dias. Não faz diferença. Sabe, o tanto faz, para ele tanto faz. Eu estou aqui mesmo, ninguém lembra que eu existo. Essa é a melancolia. No campo da emoção, ela é diferente do que a tristeza pura e simples. E no transtorno psicológico, ela se difere porque ela é uma tristeza vaga, né? Ela é inexplicável, que é exatamente o que eu já falei. Né? A melancolia de tudo, 100% ela é ruim? Vocês acham que é ruim? Não. A vida, ela é uma roda gigante, né? Na verdade, assim, uma montanha-russa, né? De vez em quando a gente está em cima, de vez em quando a gente está embaixo. Quando a gente está embaixo, que a gente tem essa melancolia e ela não é tão profunda, ou a gente fica por pouco tempo, logo a gente reage, isso é legal. Isso é legal. Por quê? Porque eu vou desenvolver em mim a empatia. A empatia pelo outro. Eu vou conseguir ver o outro. O problema é quando eu entro e eu não saio. Tá? Eu entro sem motivo e eu não saio. Esse é o problema. Eu não posso ficar muito tempo. Então, quando vocês começarem a tentar, e assim, estudem mais profundamente sobre esses conceitos, que vocês vão ver matéria médica pulando, assim, saltando na frente. Tá? Uma característica que difere da depressão, a melancolia, é que não existe revolta. E não tem aqueles picos. O pessoal fala assim, ai, eu fiquei estressada, eu dei um ataque, eu dei um piti. Não. Melancolia não tem piti. Melancolia não tem ataque. Melancolia não quebra as coisas. Sabia? Então, de vez em quando, assim, eu lembro muito aqui, quem foi minha aluna sabe, né? Capitão Nascimento. Capitão Nascimento é minha mãe. Né? A minha mãe, quando ela começava a falar assim, que ela estava meio tristinha, que ela começava, eu falei assim, gente, corre, entra na linha, porque Capitão Nascimento está chegando e ela, né? E se ela jogar, ela quase nunca joga, mas se ela jogar, ela vai acertar. Então, lembrem-se disso. Depressão, a pessoa fica irada, ela vem mal, mas de repente ela explode. Na melancolia não tem explosão, ok? Então, fiquem atentos. Eu sei que alguns aqui, pela carinha de vocês, eu sei que vocês estão buscando aquela pessoa. Você fala assim, não é depressão. Não é depressão. Na melancolia, a pessoa se prende do vazio. Né? Ela se enche de vazio. O que você está sentindo? Nada. Só não estou bem. E ela não tem vontade, ela não tem libido, ela não tem nada. Ela simplesmente virou um vegetalzinho que fica ali. Se ventar para cá, eu vou. Se ventar para lá, eu vou. Se me derem água, eu sobrevivo. Se não, eu morro. Porém, na melancolia, pode existir, vou corrigir a minha fala, pode existir um ganho secundário. Ok? E é muito importante a gente ficar atento a isso, porque às vezes a gente até quer ajudar, mas a pessoa está tendo um ganho secundário, a atenção das pessoas naquela situação. Ok? Bom, passa, por favor. Agora vamos falar da depressão. Né? A depressão, ela é um nível acima da melancolia. A depressão, ela tem uma característica diferente. Por quê? Porque o deprimido, ele vai trabalhar. Num caso um pouco mais severo, talvez ele não consiga, mas ele vai. O deprimido, ele está insatisfeito. Então, assim, cara, comprei um carro esse ano, comprei um apartamento, eu viajei, mas eu não estou feliz. Não é o que eu queria, eu não tive sucesso. Ele está sempre buscando algo, e aquele algo dele é o que causa a insatisfação. Enquanto que na melancolia não se sabe a origem, na depressão,
a pessoa consegue até identificar, porque está gravando, né, gente? Eu não posso falar umas palavras aqui, né? Nossa, mas que meleca! Eu faço tudo certinho e não dá certo, então eu não vou fazer mais. E aí a pessoa vai focando naquilo, ela vai entrar em depressão, ok? A depressão, ela tem uma característica de que ele não está assim triste, largado demais, ele fica indiferente às coisas, né? Indiferente. E tem uma característica na depressão, ele tem vergonha. Ele se sente menor que os outros, ele se sente diminuído. Tá? Então, quando fala assim, por que você abandonou o curso de homeopatia? É porque eu estava deprimido, e aí, às vezes, a pessoa não estava conseguindo, não era aquele momento para poder entender aqueles conceitinhos de miasma, que é um pouquinho complicadinho, assim, mas na hora que a gente pega, é fácil. E aí, assim, a turma estava lá na frente, aí ele olha o que o outro está conseguindo, aí eu não consigo, aí eu me deprimo, mas eu também não quero me expor. E hoje em dia, quando nós falamos desse tipo de depressão, a Luciana vai falar um pouquinho, eu só vou dar só uma palhinha, tá? Rede social. Todo mundo é perfeito na rede social com aquele monte de filtros, né? E aí a pessoa chega, dá aquela olhada assim no espelho e fala, tá ruim, né? Aí você olha lá e fala assim, nossa, mas fulana tá tão bonita. Nossa, mas a fulana está viajando. E, às vezes, a foto é de anos atrás. E aí fica nessa. Isso daí tem causado muito essa questão da autoestima, tem jogado na depressão. Mas entendam, está vendo que tem um motivo? Tem um motivo. Então, o limiar é muito próximo. E quando nós falamos em depressão hoje, a gente tem que ficar atento a essas coisas. No começo aqui da música, ele fala que ele está sofrendo. A segunda música, que tem a característica de depressão, ele fala o quê? Ele se sente feio. Gente, quem é bonito 24 horas por dia? Eu. A autoestima lá em cima. Pense na pessoa que tem autoestima. Eu. Entendeu? Porém, eu tenho uma característica que o deprimido tem. O deprimido é pessimista. Deprimido é pessimista também. Sai, né? Fazia muito isso, né, Patrícia? A gente saía, estava aquele sol assim, lindo. Nós íamos para o clube. Né? Naquela época, a gente pegava um ônibus, né, Patrícia? Aí eu estava lá no ponto de ônibus esperando. E aquele sol que estava sapecando a pele. Aí eu virava para a Patrícia e falei assim, e se chover? Como é que a gente vai fazer? Aí ela, não vai chover, não vai chover. Entendeu? Então, o deprimido, de vez em quando, ele tem isso. Eu vou na festa. Mas e se eu encontrar aquele ex-chefe meu que comprou aquela Ferrari? Eu vou morrer de vergonha. Eu vou ter que mostrar para ele que eu sou incapaz, que eu sou... a palavra fugiu, gente, quando a pessoa não é incompetente, não. É que não teve sucesso. Eu não consegui atingir, fracassado. Eu não consegui, eu sou um fracassado. Porque hoje em dia se vive muito isso. E é isso que nós vamos pegar no atendimento clínico. Ok? Essas pessoas que querem, e elas, principalmente os mais jovens, eles não trabalharam essa frustração do, caraca, não deu certo? Bola para frente? É assim? Então, preparem-se, porque a gente vai entrar nesse caminho, né? O deprimido, ele busca culpado. Ele busca a solidão, mas ele está sempre buscando o culpado. Sabe aquele cara ranzinza, mal-humorado, ranzinza, deprimido? Esse é o deprimido. Lembra que eu falei da melancolia? Eu estou assim porque a vida é assim. O deprimido, ele vira e fala assim, eu estou assim porque aquele orelhudo daquele danado, daquele cara fez aquilo comigo e me atrapalhou. E aí ele joga todo o fracasso dele, toda a insatisfação dele, ele culpa aquela pessoa. E aí a gente pode desencadear para outras
né? Outros adoecimentos. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. Porque quando eu comecei a buscar esses conceitos, gente, veio uma lista monstruosa, que foi o que a Beatriz falou para mim ontem. Tia, tá chato, fala só 3. Eu falei assim, legal, então eu vou falar só 3. Né? Agora, tem uma frase aqui, que lógico, que quem me conhece sabe que eu não decoro as coisas, é de um pesquisador, um professor, um psicanalista, aqui de Brasília. Tá? Eu vou ler a frase dele, porque eu achei muito interessante. O depressivo não tem mais vez. Não há mais lugar para ele. Ele se acha um morto-vivo. Está constrangido em apresentar este espetáculo para os outros. Ele gostaria de apresentar uma outra imagem de si aos outros. Uma boa imagem de potência e não de impotência. Não diz tudo sobre o depressivo? Né? Essa frase é de Francisco Martins. Ele é estudioso aqui da UNB. Tá ok? A depressão tem essa característica que afeta a autoimagem da pessoa. Tá? Então, nós temos essas características e essas diferenças. Olhando de longe, tudo parece igual. Mas, quando você começa a tirar as camadinhas, a gente vai vendo que tem as suas particularidades, ok? Estou acabando já, calma aí, gente. Agora vamos falar. Quem aqui já não chegou para a amiga que é terapeuta do lado ou ligou, miga? Quero te contar uma coisa. Eu estou com uma dor aqui, um negócio que pega aqui, e é uma coisa que me deixa louca. Não vou nem me pedir para levantar a mão, viu, gente? Mas, assim, levanta a mãozinha interna. Sabe aquela mãozinha energética? Né? Todo mundo acho que já fez isso, né? Sabe aquela coisinha que vem, assim? Ai, um negócio ruim. Ah, ansiedade. Passa. Ansiedade. A ansiedade, ela é um mecanismo que, de tudo, ela não é ruim também, ela é até necessária. Porque é essa ansiedade que fez com que muitos de vocês levantassem, aliás, durante esse período, fizessem a inscrição, levantasse da cama hoje e viesse para cá. A ansiedade, ela é legal até, ela é necessária, é a energia que te empurra. O problema é que ela, em excesso, ela é prejudicial. Ela é prejudicial. Né? E, hoje em dia, com a tecnologia e tudo mais, parece que a gente fica mais ainda. Né? Aí, Tânia, você está muito voltada para o atual, para a tecnologia. Não, vamos pensar. Né? Aquela mulher lá do interior, vou falar igual as minhas sobrinhas gostam, lá do interior, lá de Goiás, né? Aquela senhorinha que já está lá para os 60, 65 anos, que fica lá naquela ansiedade. Ai, eu estou com um negócio ruim, olhando para o telefone, esperando o telefone tocar, à espera de um telefonema de um filho. E ela sempre tem um sentimento ruim. O sentimento ruim é da solidão, que ela não queria viver, e a ansiedade dela acaba jogando. E isso vai virando um círculo. Ok? Então, a ansiedade, não, eu estou ansiosa porque hoje eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É isso que empurra. O problema é quando demais. Por quê? Ansiedade demais, ela vai desencadear o que a gente chama, ela vai impactar e vai originar outras doenças. Doenças cardíacas, circulatórias, as retenções, né? As psicoses, das mais diversas ordens nós teremos por conta da depressão. É fácil controlar? Muita gente estava ali fazendo o tai chi, não estava? Teve gente que fez o shiatsu aqui. Então, nós temos que aprender. A primeira coisa é aprender a respirar. E nós temos que controlar a nossa ansiedade para que possamos cuidar do outro. Entendeu? Então, assim, eu acho muito bonitinho. Eu já tive atendimento um menininho de 9 anos, muito ansioso, muito ansioso. E aí ele falava assim, mas a minha mãe me levou, e aí
me deu remédio. Eu falei assim, não, vamos aprender, quando você ficar muito ansioso, vamos respirar? Porque aí você não respira, olha só, a ansiedade está muito ligada também com esquecimento. Aí, eu falei assim, quando você fica ansioso, que você fala que tem essa dor aqui, você vai respirar, mas você vai respirar longo, vamos brincar? E aí a gente começou. Por quê? Porque quando você faz a respiração, você oxigena, aí você faz com que o seu cérebro funcione do jeito que tem que funcionar, e você vai lembrar das coisas. Tá? Então, nós temos esses elementos, né, da questão da ansiedade. Quando a ansiedade ela se transforma num transtorno, que é essa situação over de ansiedade, tá? Aí ela passa a ser um problema muito maior. E, normalmente, ela vem acompanhada de um sintoma, que eu vou falar aqui, aí todo mundo vai pensar num medicamento, que começa com A, que é o medo. E aí, não é? E aí, essa pessoa tem todos os tipos de medo. Ela tem medo de ficar pobre, ela tem medo de morrer, ela tem medo que o avião caia, ela tem medo que o carro bate, ela tem medo de enchente, ela tem medo. E isso tudo causado pela ansiedade. E aí, Tânia, por que essa ansiedade? Nós perdemos, sabe, aquele prazo de falar assim, calma, tudo vai dar certo. Lembra? Montanha-russa, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Na hora que a gente está descendo, sempre não dá aquele friozinho, assim, quem já foi na montanha-russa? Não dá aquele friozinho? O negócio está quase 100% controlado, né? Mas aí, assim, só que para brincar, a gente se sujeita a isso. A gente vai naqueles parquinhos de pecuária, no interior tem muito, né? Os parquinhos. Aí ninguém olha como é que aquela estrutura está montada, não. Mas todo mundo é corajoso e entra lá, né? E aí, na hora que desce aquele negócio, eu falei assim, misericórdia, gente. Se o pessoal olhasse, não entrava num negócio desse. Ó, a pessoa aqui, lembra que eu falei? Sempre pensa que o negócio vai dar errado. Então, funciona mais ou menos assim. Então, esses são os elementos. Eu não tenho como explicar para vocês a depressão e a ansiedade sem eu falar de melancolia. Só que, fora isso, gente, tem o luto e tem mais um monte de transtorno que fica margeando, eles ficam orbitando ali, que a gente tem que estudar e tem que aproximar. Esse conteúdo, que era tem muito mais conceito, onde eu levanto todos eles, eu costumo dar essa aula para o pessoal de psicopedagogia. Tá? Mas é só a questão conceitual, que é um módulo, só que eu falo isso em 8 horas. Hoje eu tenho só meia hora, que está acabando aqui, que já levantaram a mãozinha para mim. Né? Estou acabando, filha, calma. Né? Você não está ansiosa? Não, ela não está ansiosa. Acaba. Bom, então, todas essas doenças, e começando assim, a gente começa, lembra, é degrauzinho. Quem já assistiu a aula comigo, lembra dos gráficos que eu gosto de passar? São os gráficozinhos. Então, hoje eu estou aqui na ansiedade. Aí eu não controlo a minha ansiedade. Essa ansiedade pode começar a desencadear outras coisas. Aí pode ser que venha uma depressão, aí eu vou sair sozinha, e aí não resolve, e aí você vai aceitando aquilo porque é assim mesmo, e aí você pode, da ansiedade, você pode também pular, né, para uma tristeza profunda, para melancolia. E todos esses adoecimentos, essas três características, elas vão impactar, sim, as pessoas vão somatizar e nós teremos outros problemas. Agora, uma coisa muito importante, você fala assim, a gente se encontra, tem muita gente aqui que eu conheço, chega e conversa comigo 5 minutos e fala assim, você acha que eu estou deprimida? Terapeuta, então, é o ó, né, gente? Vamos combinar, né? Terapeuta é o ó. Porque aí, pensa, como é que eu vou perguntar para ela, que me conhece desde que ela nasceu, não desde que eu nasci. Fui amiga agora. Fui amiga. Aí eu pergunto para ela, você acha que eu estou deprimida? Ela me conhece, tem sentimento. Eu vou buscar quem? Eu vou buscar um terapeuta, que tem uma visão de fora. Eu vou buscar o Milton. O Milton que não me conhece. Ele me conhece só de figurinha, né, Milton? Só de figurinha. A gente é amigo só de Facebook. Ele não sabe nada de mim. Aí, agora, o Milton, sim, Milton, agenda um horário lá, precisando saber se eu estou com depressão. E aí, você consegue?
Encaixa aí essa semana, Milton. Vamos lá. Aí, por quê? Ele não me conhece. Ele tem uma visão diferente de mim. Então, eu tenho certeza que ele está ali, ó, sentado ali, olhando com aquela perna cruzada assim, ó. Ele está ali, ó, analisando de cima e embaixo, assim, falando assim, essa mulher é louca. Essa mulher, ela precisa daquele medicamento, aquele outro. Sabia como é que eu boto aquela mulher ali no eixo agora, e ela não vai entrar nem em melancolia, nem em depressão. Agora, a ansiedade dela, botar ela para correr uns 3 dias. Tenho certeza que ele pensou isso, né, Milton? Brincadeirinha, Milton, brincadeirinha. Mas olha só, então, isso é para a gente entender, porque eu estou vendo as coleguinhas, né? E a Sheila falou que ali é para sentar com gente diferente, para aumentar a rede, né? Aumentar a rede, né? Então, não adianta procurar coleguinha, não, acabou. Não adianta procurar coleguinha, não, viu, gente? Então, já põe a 2. Então, não adianta. Procura um outro terapeuta que você confie, que você tenha referência de que ele realmente é bom, para poder ouvir você, sem a crítica. E conseguir perceber estas características. Agora, eu sugiro, o prazo é muito curto. Eu, de vocês, estudaria muito sobre isso. Seguinte, como eu sou muito enrolada, tá? Vocês me sigam lá nas redes sociais, Tanix Rezende, lá no Instagram. Eu vou separar as minhas anotações aqui que eu não passei, tá? Que a Beatriz fez, assim, que elas estão bem legaisinhas. Eu vou colocar lá os printzinhos dela lá no Instagram para vocês. Ou lá, ou se não, no homeopatia.go, do Instagram. Vou deixar lá até sexta-feira, eu coloco lá, tá bom? Agora, querida Luciana. Né? Garota. Pode falar do Patânia. A Patrícia e a Tânia... A Tânia estudou comigo homeopatia, a Patrícia era um ano anterior, a Tânia fazia a gestão do curso em Goiânia e a Patrícia aqui em Brasília. Então, eu viajando de Goiânia para Brasília, eu vivia trocando o nome das duas, né?